Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnupashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Yoga Sutras, chegando na parte final do capítulo 1, e o capítulo 1 ele tem como título o objetivo, ele está nos dando clareza daquilo que a gente quer alcançar dentro de Vedanta, que é lidar com essa experiência de sofrimento e se liberar do sofrimento. Para a gente chegar nesse ponto, muitas coisas precisam acontecer, como um questionamento dos objetivos da vida humana, os Purusharthas, né? Que nos traz uma importante reflexão, nos mostrando que existe uma impossibilidade do mundo em prover uma paz e um contentamento permanente, porque tudo se modifica a todo instante. Assim, a nossa atenção ela é virada para dentro. Então, dentro desse processo de yoga meditação, a gente tem um foco de remover perturbações, agitações, nervosismo, para que a pessoa, por experiência própria, possa olhar para si mesmo e reconhecer a sua verdade. E aquilo que é verdade é aquilo que é real. E a definição de real dentro de Vedanta é aquilo que não muda. Portanto, a nossa natureza, além de ser essencial, ela é a nossa realidade. Ela é aquilo que não muda. E se ela não muda, ela não pode ser afetada por nada. Porém, ao mesmo tempo, primeiramente, a pessoa precisa escutar o ensinamento, porque senão a pessoa não vai conseguir se reconhecer dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa escuta e ainda assim não consegue se ver como uma pessoa completa, como uma pessoa livre de carência, porque existem essas impurezas. É como se essa água desse copo, ela tivesse tão suja que a água está escura. E eu dissesse para você, olha, essa água é clara. A tua experiência, não, essa água é escura. A água não é clara, a água é escura. Então a forma de mostrar para a pessoa seria eliminando as impurezas, que podem ser partículas de terra, e assim com uma visão muito breve, porque no momento que a pessoa vê e você tira, a pessoa tem a visão, tem a lembrança, a pessoa consegue alcançar esse conhecimento, por assim dizer, enxergando e não tendo dúvidas que a água é clara. Esse deve ser o processo com esse auto-reconhecimento. As palavras por si só tem como objetivo apontar, conduzir a tua atenção por esse local, para esse local interno, por assim dizer, para que você reconheça essa verdade. Então, a remoção dessas impurezas, tensões, anseios, medo, nervosismo, quando forem bem feitos, né? Quando essas impurezas forem removidas com sucesso, a pessoa olha para si próprio, para si própria e não reconhece outra coisa senão uma paz interior, uma pessoa que é completa,
porque ela se liberou do sofrimento que vem dessa busca compulsiva por se preencher, por se completar. Só que, através do ensinamento, eu me considero, eu me vejo, eu me constituo como uma pessoa suficiente. Suficiente para estar vivendo o que eu estou vivendo nesse momento, suficiente para acomodar a minha história que a gente fala tantas vezes e suficiente para cumprir os meus deveres. Também com a capacidade de acomodar o bom, o agradável e o desagradável da vida, porque se a minha natureza não muda, tem algo em mim que não pode ser afetado por qualquer coisa externa. Somente dizer isso não basta. A gente precisa buscar essa visão, esse entendimento e se estabelecer nessa verdade. E o método de Vedanta, de yoga, meditação, da forma como a gente está fazendo, ele vai possibilitar para você, uma hora ou outra, se estabelecer nessa verdade. E nessa sessão 7, a gente viu 2 sutras, né? Vyadhistyana samshaya pramadalasya virati bhranti darshana alabdha bhumikattvana vastitattvani chitta vikshepastentarayaha dukkha daurmanasyanga mejayatva shvasa prashvasa vikshepa sahabhuvaha. 2 palavrinhas muito importantes, antaraya, que são os obstáculos, os impedimentos na nossa caminhada, que nos impedem que a gente tenha essa visão clara, que foi brevemente, mas muito brevemente resumida aqui nesse início, e Chitta Vikshepa, que cria uma associação fazendo com que a gente sofra, fazendo com que a gente se perturbe frente aos obstáculos. Os obstáculos, eles são previsíveis e até certo ponto inevitáveis, porque mesmo uma pessoa que faz exercício físico pode chegar em um momento da vida e ter um problema físico. A gente não pode dizer que é antinatural. O corpo apresenta alguns problemas. Mesmo uma pessoa que tenha uma disciplina firme de meditação pode ter um dia com uma mente instável. Agora, se a dor vai causar sofrimento, se a instabilidade, uma pequena agitação da mente vai causar uma grande perturbação, a gente tem uma distância. Obstáculos e impedimentos são uma coisa, e a agitação, a distração, a perturbação da mente é outra coisa, apesar de trabalharem juntos. Se os obstáculos são inevitáveis, o nosso ponto de atenção, ele está nas distrações da mente, porque no momento que a gente corta essas distrações, a nossa resposta, apatia, frente à consideração de uma visão errada. Olha, eu tinha uma ideia de que a espiritualidade era assim. E a pessoa escuta algo diferente. A pessoa tem um espaço, em vez de entrar numa condenação, num julgamento, para apenas escutar. E assim fazer a mudança de uma visão que fez muito sentido em determinado momento, só que nesse momento já não faz mais sentido. Se não houver esse espaço, a mente não tem uma abertura para um aprendizado, para uma reflexão, para um entendimento mais profundo, porque ela está presa no campo das ideias. Da mesma forma, a dor pode surgir e a pessoa entrar num desespero, em vez da pessoa pensar
que é para ser feito, essa pessoa fica ruminando, fica resmungando e perturbando todos aqueles que a pessoa perdeu o intelecto, a pessoa perdeu a clareza. Só que se a dor fosse a causadora da perturbação, toda pessoa que tem dor estaria perturbada. E a gente pega o relato, a visão de um mestre, Ramana Maharishi, que teve câncer e sabidamente sentia dor. Não se tem um relato de Ramana Maharishi resmungar da vida, ficar descontando a sua dificuldade emocional nas outras pessoas. Não existe isso. Então a gente tem uma distância entre a dor e a perturbação, entre uma inquietação e uma escolha de várias ações que prejudicam ainda mais a mente, que levam a mais inquietação ainda, levando a uma perturbação muito grande. Existe um espaço. E nessa sessão 7, o objetivo é trazer esses obstáculos e também mostrar o caminho que vai fazer com que a gente crie essa dissociação do obstáculo com a perturbação, fazendo com que a gente possa invocar uma objetividade para lidar com esses obstáculos. Aí tem aquela frase que cada professor modifica um pouco: no olho do furacão mantenha a calma, porque com a calma você mantém a clareza e pode escolher melhor o que deve ser feito por você. E tendo essa calma, não quer dizer que você não esteja sentindo dor. Não quer dizer que você não esteja vivenciando uma instabilidade da sua mente. Não quer dizer que você não tenha algumas, para não dizer algumas visões erradas sobre algumas questões da própria vida. E se você não tem uma resposta sofrida, aflita, ansiosa, nervosa, tensa, você tem um espaço para refletir sobre e para fazer a escolha que é melhor para você nesse momento. Porque o nosso papel é escolher. A gente pode escolher. Aqui, para estar aqui escutando, fazendo essas aulas de Vedanta, você fez uma escolha. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para fazer, mas esse mesmo tempo de estar fazendo essa aula é o tempo que a pessoa fica nas redes sociais. E o pior, em vez de descansar a mente, que é o que muitas vezes se diz: olha, eu preciso descansar. Não existe um descanso. Existe uma pessoa que até para o corpo, mas a mente, ela fica recebendo lixo o tempo todo. Aí, fazer um processo de Vedanta, inserir seria prática espiritual no seu dia a dia, não tem tempo. E a base desse não tem tempo, na maioria das vezes, é uma falta de visão do que a espiritualidade pode te dar. E a espiritualidade é um bom negócio, porque a espiritualidade te ajuda a lidar com a experiência de sofrimento. E essa sessão, ela está linkada lá no Sutra 2, quando a gente tem Yoga Chitta Vritti Nirodha. Nirodha, essa capacidade, essa condução dos movimentos da mente, no qual eu não quero parar de pensar. Eu não quero parar de ter emoções. Eu só quero me observar e me conduzir com clareza e objetividade para que eu viva essa vida livre do sofrimento. Então o Mahayogi, o grande yogi, é aquela pessoa que alcançou esse Nirodha com o auxílio do conhecimento, com o auxílio de Vedanta, dando a capacidade da gente se observar e se conduzir.
E essa é as bases do que é meditação. Para quem se interessa pelo tema de yoga ou não, professores e professoras sempre, a base do processo é a autoobservação e a condução. E a condução desse nosso bem, desse poder que é a nossa atenção, que a gente se dirige. Então, ao longo do dia eu estou me observando, eu estou lidando com o previsível e o inevitável, eu posso estruturar melhor a minha rotina de vida e prevenir, eliminar até certo ponto o desconforto, a dor, enfim, esses obstáculos, né? A respiração irregular, a agitação do corpo, só que até certo ponto, porque conforme a gente vai vivendo, é meio que natural que surjam esses obstáculos. Agora, entre o obstáculo e a perturbação, distância. E essa palavra Nirodha, que define yoga, que for definida por Patanjali, essa seção 7, ele está elaborando em cima desse tema, em como fazer esse processo de dissociação da dor, do sofrimento, de dissociar a dor do sofrimento e da perturbação, de dissociar a instabilidade da perturbação e do sofrimento. Agora, uma coisa é fato. Uma mente tranquila terá muito mais dificuldade de ir para um nível de perturbação do que uma mente instável para acessar a perturbação. Por isso o estilo de vida, ele protege a mente, ele protege o corpo e ele previne, até certo ponto de novo, que você fique com uma mente perturbada e que você sofra por isso. Duas definições aqui para a gente ter mais clareza nesse processo. Primeiro, o que é dor? A dor é um sentimento físico ou emocional básico. Ponto. A dor é um sentimento físico ou emocional básico. E o sofrimento é uma aflição, uma angústia em resposta a essa dor. E o sofrimento é uma aflição e uma angústia em resposta a essa dor. Por aflição, a gente está falando de quê? Uma ansiedade muito grande, um nervosismo, uma atenção, uma preocupação. Então a dor é um sentimento básico. O sofrimento é uma resposta aflita a essa dor. A dor, como a gente falou, inevitável. Agora, a nossa resposta frente a essa dor, frente a essa instabilidade, frente a uma respiração irregular, a uma apatia, a uma dificuldade de progredir no caminho, essa resposta sim, ela pode mudar e muito. E aqui a gente vai citar um exemplo para vocês enxergarem que a mente ela tem uma fantasia. E tem um termo muito bom para isso dentro da tradição que é Maya Shakti. A força, né, desse véu que nos ilude, que nos leva a sonhar acordado. E esse sonhar acordado desconecta a pessoa da realidade. E se a pessoa está desconectada da realidade, a pessoa não consegue estar presente na sua própria vida. E a pessoa que não está presente é a pessoa que não aproveita a sua vida. É a pessoa que não consegue compartilhar a alegria, compartilhar a felicidade, porque a mente está sempre em outro lugar. De uma conclusão que eu não estou bem agora, a mente faz um caminho que a gente pode dizer que é o sonhar acordado. A pessoa vive num sonho para se desconectar de uma realidade na qual essa pessoa não consegue encontrar um bem-estar agora.
E isso é muito determinado em muitos casos por algo que essa pessoa viveu e que nessa vida, o movimento da vida, o karma, não permite que essa pessoa viva novamente. Um bom exemplo para ilustrar isso é daquela filha que foi muito amada. A filha foi, digamos assim, o amor do pai. O pai esteve presente, a filha, o pai tiveram agradáveis momentos juntos e o pai tinha um grande desejo, que era acompanhar essa filha na jornada da sua faculdade, da sua graduação. Esse era o desejo do pai. O pai teve muitas dificuldades e concluiu uma hipótese que seria muito bom se tivesse alguém junto para passar por essa fase da vida, né, de amadurecimento, de um desenvolvimento intelectual, desse período de graduação. E isso aconteceu e foi muito prazeroso para a filha ter esse contato com o pai nesse momento de grande desafio da vida. Essa filha, amada pelo pai, teve um filho. E, pelas circunstâncias de vida, esse pai partiu e essa pessoa perdeu o seu filho por uma infelicidade. Nesse momento da perda, essa mulher que antes era a menina, que era amada pelo pai, entra num sofrimento muito profundo, numa dor muito profunda. E a pergunta que fica: onde está a dor, onde está o sofrimento desse processo? A dor inevitável é a dor da perda, daquela pessoa que vem de um contato único, que é o filho e a mãe, que deixa de fazer parte da vida dessa mulher hoje, dessa mãe hoje. Só que, passado um tempo do atrito da perda, não existe mais a emoção da perda. Existe a dor, mas a emoção não está presente. Então a pergunta que fica: onde está o sofrimento? Já que a emoção da perda não está mais presente. Onde está o sofrimento? O natural é a gente apontar para a pessoa que se foi. Só que se a gente fizer uma análise minuciosa, com base no comportamento coletivo, sem o conhecimento, a gente vai ver e vai encontrar um detalhe muito importante. Que o sofrimento posterior, porque a emoção já passou, não vem da pessoa que se foi. E sim vem do desejo dessa pessoa, com base daquilo que foi vivido, no desejo de viver aquilo que foi vivido lá atrás. Que é o quê? A filha que teve o pai como um acompanhante dessa jornada, na qual existem muitas lembranças agradáveis, e que se tornou um ponto, um objetivo que é natural, dessa filha que hoje se tornou mãe, de viver a mesma coisa que foi vivida no passado. Viver agora o que foi vivido anteriormente. Quando um karma de vida, uma grande infelicidade, que é perder um filho, obstrui o desejo. Nessa obstrução do desejo surge novamente uma grande emoção, várias emoções que fazem com que, mesmo que a vida já estando, a gente já estando acomodado nesse momento, a nossa mente se desconecta da realidade. Porque se eu estou presente agora, nessa aula, saindo do exemplo, agora nessa aula, eu estou tranquilo.
Existe uma tranquilidade na contemplação da minha presença, na contemplação da tua presença, existe uma tranquilidade. Como o desejo de viver algo, ele é, no exemplo voltando, tão forte, existe uma negação da minha realidade agora, da realidade dessa mãe. E a dor, ela é legítima. Só que o sofrimento não tem como base a pessoa que se foi. O sofrimento tem como base a ideia do que o passado que foi vivido com a ideia do que se quer viver aqui para frente. E a força do karma, a força do movimento da vida, quando corta essa possibilidade de viver algo que foi vivido lá atrás, que foi bom, desconecta a mente da realidade na qual agora eu consigo estar tranquilo, independente do que aconteça fora de mim. Porque na minha presença existe uma suficiência e uma tranquilidade. Porém, entretanto, quando a mente se desconecta dessa presença e ela mergulha, e hoje é um sonho, uma fantasia que tem como base uma realidade, e o sonho é isso, o sonho é uma memória de algo que foi vivido no nosso estado acordado, seja em outra vida, ou seja, até mesmo nessa vida. Então, para a pessoa ter esse sonho acordado, a pessoa precisa ter um mínimo de vivência disso. E nesse exemplo dessa menina que se tornou mulher, existe um desejo genuíno de reviver aquilo que foi bom, que foi agradável, aqui agora. Só que como aqui e agora, por uma infelicidade da vida, foi cortado a possibilidade, pelo menos com esse filho, porque ele se foi, a mente se desconecta. Sente aqui, essa é a minha realidade, essa é a minha presença, e essa presença, ela aponta a nossa atenção, leva a nossa atenção para dentro. Não existe o sofrimento. Existe o fato que ocorreu, que faz parte do passado. Mas a minha mente, a tua mente conectada a esse momento, nos protege do sofrimento. Agora no exemplo novamente, a mente se desconecta dessa condição de estar presente na sua própria vida. E leva não pela pessoa, mas pelo desejo de viver o que já foi vivido, pelo desejo de viver novamente o que foi vivido, pela imaginação dessa mãe com o filho, levando a filha na faculdade, com essa mãe, com o filho, ajudando nos deveres, com essa mãe, com esse filho, vivendo com esse filho, com uma nova família. Essa ideia de que isso é bom e provavelmente seria bom e não pode ocorrer, afunda a mente num conjunto de sentimentos e emoções que fazem com que haja, nesse exato momento, uma profunda desconexão da realidade. Realidade essa que traz a tranquilidade, levando a mente ao quê? A uma aflição, a uma tensão, a uma profunda tristeza e uma desconexão. E essa desconexão vai tirar a oportunidade dessa pessoa aqui e agora desfrutar de uma felicidade, desfrutar de uma alegria, desfrutar de um compartilhar com as outras pessoas.
Imagina uma pessoa que está no mundo da lua. Por exemplo, você vai lá, uma pessoa próxima a você, e você quer trocar algo íntimo que você tem com essa pessoa. Um sentimento, né? Você quer enaltecer algo do seu relacionamento. Aí você fala para a pessoa, olha, marido, olha, esposa, estou me sentindo muito feliz com esse momento nosso de vida. Nós passamos por grandes atritos e a gente está aqui. Eu sempre soube que o que a gente tinha e o que a gente tem é verdadeiro, que é o amor. Mas foram tantos obstáculos que eu, em alguns momentos, eu duvidei muito se a gente podia continuar junto. Aí a pessoa se abre para outra pessoa. E a outra pessoa fala assim, eu tô com um problema no trabalho, sabe? Eu não tô vendendo muito esse mês e as minhas questões financeiras estão me deixando preocupado. Se tu já terminou, eu tenho que trabalhar. Eu vou usar o termo, uma brochura na pessoa, né? A pessoa já dá uma brochura. Porque não existe a conexão. Existem duas pessoas próximas uma à outra, mas não existe a conexão. Não existe o compartilhar a alegria, não existe o compartilhar dessa intimidade. Existem duas pessoas por uma concessão que estão juntas, mas não existe um compartilhar, porque a mente não está presente. A mente não está presente, seja numa aula, a mente não está presente, seja num relacionamento, a mente não está presente num aqui e agora do que a gente está vivendo. E nessa, a mente não está presente, a mente está presa ao Maya Shakti, a essa força da ilusão. E a pessoa está vivendo um sonho. A pessoa tem duas contas no banco, duas contas muito gordas, por assim dizer, que são para sua aposentadoria. E a pessoa está aflita, tensa e nervosa, porque em um mês deu uma baixa nas vendas. E a pessoa não consegue relaxar. Tá, mas não era um número X de dinheiro que é necessário para a pessoa ficar confortável? Essa pessoa atingiu. Só que essa pessoa continua sem conseguir desfrutar do conforto agora, porque existe um sonho na cabeça da pessoa que leva a mente para o quê? Para uma preocupação, para uma atenção, para uma aflição, que é o mesmo caso da menina que se tornou mulher, que teve um karma de vida, que teve o filho levado. Não foi a pessoa em si, mas a ideia, mas a fantasia que desconectou da realidade. A mesma coisa a pessoa que adquiriu um recurso financeiro suficiente para se manter por longos anos. Não é o fato em si que muda o mercado, que muda a vida que causa, mas a ideia de viver uma vida sem certos benefícios e privilégios, na ideia de como os outros vão ver essa pessoa, se essa pessoa não tiver um carro muito caro, que causa a aflição nessa pessoa. Então a mente, num recurso de garantir um conforto maior, vai nutrir um sonho, criando uma desconexão dessa realidade, porque essa realidade não é confortável, porque a pessoa não está presente, a mente está lá na frente. E essa pessoa conclui o quê? Eu não estou confortável aqui. Então, se no ponto A eu não estou confortável, eu preciso ir para o ponto B. Quem é que está no ponto B? Pode ser o vizinho, pode ser o pai, na fantasia de que o pai tinha uma vida perfeita, pode ser a figura apresentada pelos meios sociais digitais hoje, e a pessoa cria essa desconexão da sua realidade, da sua própria presença. Perde a sua tranquilidade, vende a sua tranquilidade, entra num modo de operação compulsivo para chegar no ponto B.
Só que aí a pessoa chega no ponto B e essa pessoa que não estava presente no ponto A continua não presente no ponto B. E aí o desejo é o ponto C, o desejo é o ponto D, o desejo é o ponto E. E a pessoa não consegue o simples que é. Encontrar, e a gente precisa dizer encontrar, porque quando essa mente ela tá fora desse aqui e agora, a gente precisa encontrar esse momento presente na nossa própria vida. A gente não vai encontrar conforto, satisfação, contentamento, se a gente não se estabelecer nessa presença. Porque sem essa presença não há o desfrute da vida. Não há o compartilhar da alegria. Não há o compartilhar da nossa felicidade. Não há o transbordo. Porque a mente ela está sempre em outro lugar. Como no exemplo da esposa ou do marido que se abriu, né? E a outra pessoa desconectada dessa realidade foi para outro assunto, porque essa pessoa nunca esteve, naquele momento, realmente conectada com aquela outra pessoa. A pessoa está vivendo na sua Maya Shakti, nessa força da ilusão, que leva uma pessoa que tem muito dinheiro a viver com medo e preocupada de perder. Leva uma pessoa que tem muito mais do que precisa para viver bem, a viver extremamente preocupada, tensa e nervosa e aflita. E isso não é a solução para resolver isso, não é satisfazendo desejos. Porque se fosse ao satisfazer desejos, ao ter mais, a gente teria que encontrar isso dentro da gente. E mesmo numa dificuldade, como por exemplo o exemplo dessa mãe com depressão, vem alguém e conta uma boa piada, e essa pessoa consegue, por alguns instantes, se desconectar desse sonho, dessa ideia, porque é uma ideia, e a pessoa volta para a realidade. E nessa volta da realidade, por um breve período de tempo, essa pessoa consegue sorrir. Não houve um resgate do filho, porque o filho se foi. Então o desejo não foi satisfeito. Mas houve um resgate da pessoa que saiu desse mundo subjetivo das ideias, saiu desse sonho, dessa pessoa que está vivendo acordado, e essa pessoa se estabeleceu na sua realidade. E nessa realidade há uma tranquilidade. E aí a gente vai cantar o próximo sutra que vai conectar exatamente com o que a gente falou aqui. Tat pratishedha artham ekatatva abhyasaha tat pratishedhartham ekatatva abhyasaha tat pratishedhartham ekatatva abhyasaha. Então, o reconhecimento dessa pessoa que está presente na vida leva a pessoa a uma tranquilidade, a um conforto, a uma satisfação e um bem-estar. Não que não exista dor, não que não exista instabilidade, existe. Porém, há um corte no sofrimento. Porém, há um corte na aflição, que é a resposta à nossa dor. Porque a dor existe, mas
uma pessoa que está presente desfruta de alegria, desfruta de felicidade, desfruta de tranquilidade. E aí a gente precisa fazer um mergulho para entender o que é a realidade. A realidade é definida dentro de Vedanta como aquilo que não muda. E por não mudar, eu posso dizer, é verdade. Se eu olhar e você olhar para a tua experiência, a gente vai ver que a maior verdade é que nós somos seres conscientes. O corpo tem as suas mudanças, a mente tem essas mudanças, mas consciência é o fator básico e fundamental que não muda, que nos capacita a reconhecer a mudança. Porque de algo que não muda, esse imutável faz com que eu possa reconhecer a mudança. Tudo nesse universo pode ser dividido em duas categorias, apenas duas categorias. Aquilo que é conhecido e aquilo que é o conhecedor. O conhecedor é aquilo que sou eu, que é consciência, que é a realidade. E aquilo que é conhecido é aquilo que não é eu, é aquilo que está distante de mim. Portanto, a minha realidade é consciência. Consciência é o conhecedor, que é diferente daquilo que é conhecido. A gente vai explorar mais essa análise logo à frente, porque a gente vai ter que voltar na meditação por causa desse sutra. E esse sutra é o clássico, a clássica definição de sutra. Tem dois sentidos e a gente vai fazer os dois sentidos aqui. Então, a gente vai ler o sutra e vai complementar essa explicação que a gente começou aqui. Então, a gente tem ali Artam, e vocês já têm, né, a partir de aulas atrás, as traduções dos sutras. Então, é bom vocês acompanharem. Artam, com o propósito de Tat Pratisheda, eliminar ou prevenir esses ou essas, esses obstáculos ou essas distrações, ou esse movimento que desconecta a pessoa desse presente, desse estar presente, para um sonho. E nessa conexão com esse mundo do sonho, existe uma resposta que pode ser muito sofrida, como no exemplo que a gente deu aqui. E o que deve ser feito? A abhyasa, que é a repetição. E a direção de abhyasa, a disciplina, pode ser vista também como treinamento da mente, está ligado a quê? A sthital, a uma estabilidade e uma tranquilidade da mente. Então, para eliminar ou prevenir esses obstáculos e essas distrações, a repetição, o direcionamento da mente, o treinamento da mente para uma estabilidade na qual vai existir uma tranquilidade. Da mesma forma que a gente contempla, eu estou presente agora, sem estar no mundo das ideias, sem ficar analisando, julgando, existe tranquilidade. Se as perturbações, se a inquietação for removida, ao olhar para mim, existe sempre tranquilidade. Então a repetição deve ser feita num ponto que pode ser visto como ekatattva, o elemento único, que é uma das traduções, ou ekatattva, a verdade única. Se a gente andar numa direção de a verdade única, a gente tem um caminho. Se a gente andar na direção de elemento único, a gente tem outro caminho. E a gente vai fazer os dois aqui. No ponto de verdade única, a nossa verdade é que somos seres conscientes. O que isso quer dizer que somos seres conscientes? É que consciência é o fator que não muda.
É o que é a nossa essência. Porque o nosso corpo muda, a nossa mente muda, mas consciência não muda. Então, se eu me constituo como um ser consciente e eu reconheço, eu elimino a ignorância que impede a minha visão clara de a minha natureza é consciência. E essa consciência não muda. Nenhum obstáculo, verdadeiramente falando, pode me afetar. Mas por que eu acho que me afeta? A tradição vai apontar e a gente vai ver ao longo do texto que é devido à ignorância. Porque é devido à ignorância de que a minha natureza, a sua natureza, ela é afetada por uma instabilidade, é que eu concluo que eu sou uma pessoa sofrida, que eu sou uma pessoa inadequada, que eu sou uma pessoa carente. Então a base é um não reconhecimento. E eu não reconheço algo que é básico devido a uma ignorância. Devido a essa ignorância existe uma conclusão, que eu sou uma pessoa carente. O que é uma pessoa carente? Me falta algo para estar bem. É isso. Uma pessoa carente é uma pessoa que tem uma falta de algo para estar bem. Porque eu não estou bem agora. Aí volta para o exemplo. A mente se desconecta da realidade, porque a realidade ela não é suficiente. Eu não sou suficiente. Eu não encontro em mim essa tranquilidade, esse bem-estar, esse contentamento. Então, se no ponto A não dá bom, qual que é a conclusão óbvia? Eu vou para o ponto B. Essa é a conclusão óbvia. Só que no ponto A não está bom, porque existe uma ignorância que impede o reconhecimento que na minha presença eu sou suficiente. No sono profundo, quando não tem as perturbações, você é ou não é suficiente? Você é. No sono profundo só tem você. Numa meditação profunda, o que acontece? Você é ou não é suficiente? Você é suficiente. E quem é que está na meditação profunda? Somente você. Então, esse bem-estar e essa suficiência não vem de fora, não vem de uma mudança, vem daquilo que não muda. E aquilo que não muda é consciência, que numa falsa visão parece algo ordinário, algo como qualquer. Só que consciência dentro de Vedanta não é visto como uma capacidade da mente. É visto como aquilo que conhece a mente. Como a verdade imutável que conhece a mente. E aquilo que conhece a mente é eu. Então consciência não é isso. Não é aquilo. Consciência é eu. Consciência é a minha natureza. Então, olhando para esse universo em duas categorias, a realidade desse universo é consciência, é o conhecedor. Diferente de tudo aquilo que é conhecido, de tudo aquilo que é um objeto, seja o corpo ou seja a mente. Só que eu me defino como corpo porque o corpo tem sensibilidade. Eu reconheço que a roupa é um objeto da minha percepção. E eu não digo que a roupa sou eu, mas eu digo que o corpo sou eu devido à sensibilidade. Até então, a gente nunca tinha escutado sobre isso. E esse é o primeiro passo. Por isso que o ponto mais importante é escutar o ensinamento. E assim eu tenho um nível de entendimento desse sutra. Eu escuto a verdade única. Porque nunca tinham me dito que existe algo em mim que não é afetado. Existe algo em você que não é afetado pela raiva, que não é afetado pela tristeza, que não é afetado pela dor. Esse é o primeiro passo. A gente consegue escutar isso. E, através do exemplo de uma pessoa que escuta uma piada que volta para a realidade, a pessoa não satisfez desejo. Não satisfez nenhum desejo, o filho não voltou. Mas a pessoa sorriu. Sorriu devido à conexão com a sua presença. E a sua presença, ela tem como base consciência. Consciência é a base da tua presença, da tua existência. E se você duvida disso, faz um experimento. Faça um trabalho voluntário num lugar que as pessoas estão muito ruins.
e experimenta contar uma boa piada. Aprende a contar uma boa piada. E você vai ver que, independente da situação dolorosa, terrível que aquela pessoa esteja vivendo, essa pessoa, por alguns instantes, quando se desconecta dessa ilusão mental e vem para o presente, essa pessoa não vem só para o tempo presente. Essa pessoa se conecta com a sua presença. E na conexão da sua presença nada mais é do que a apreciação dessa consciência, que é a fonte de satisfação, que é completa, que não é fragmentada. Essa pessoa se distancia do quê? Se dissocia do sofrimento. Então, em um nível, para dissociação do sofrimento, a solução é autoconhecimento. E esse é a marca de um sábio. O sábio tem problemas, muitos problemas. Tem problemas, é verdade. Mas o sábio não tem o sofrimento. Porque o sofrimento ele é dissociado. Porque a minha natureza, se ela não muda, ela não pode ser modificada pela dor. Ela não pode ser modificada pela raiva. Ela não pode ser modificada pela pobreza. Porque ela não muda. Então, se eu acho que ela muda, eu não entendi. Eu não tenho clareza disso. E esse é o início. Eu não tenho clareza. Mas faz sentido. Faz sentido. Então, eu preciso entender melhor. Aí vem o outro nível de entendimento do Sutra. Aí quando a gente vê que Patanjali é o sábio dos sábios, aqui você está vendo. Ele pega um texto de 2000 anos, compilou uma série de ensinamentos que podem ser cantados para facilitar a memorização, que são curtos, sucintos e diretos, e que tem mais de um significado, e que Patanjali, é o que se diz, porque é uma lenda, não se tem fatos, escreveu um texto gigante sobre gramática e sobre Ayurveda. Como é que pode algo dessa magnitude? Porque isso que está sendo falado é atual, é o mesmo problema atemporal, porque o problema é o mesmo, é um problema de ignorância, de autorreconhecimento. É o mesmo problema. Então, em 2024, quando estamos fazendo esse texto, o texto está falando com a gente, porque o problema é o mesmo. Numa língua que sabe-se lá, quando surgiu, não se tem ideia. Nenhum historiador vai poder apontar. O sânscrito é de tal e tal ano. Não se tem ideia. E isso está vivo aqui. Ekatatua como um elemento único é um pouco diferente, mas os dois significados estão associados. Um elemento único está fazendo menção à meditação, porque antes da meditação ocorrer, eu preciso ter a concentração. E para a concentração, a minha atenção ela oscila. Eu estou me concentrando na aula, eu preciso de um objeto. E que objeto é esse? Pode ser o som, pode ser uma imagem, pode ser um mantra, pode ser uma sensação do corpo, pode ser o toque do ar nas narinas. Mas eu preciso de quê? Uma âncora para ancorar a minha atenção. Então, ekatatua é a repetição no elemento único. Ou seja, é a condução, o treinamento da nossa mente para sair de uma perturbação, porque Nirodha, lá no início a gente viu, é uma condição mental, na qual a gente tem clareza e consegue conduzir muito bem a nossa atenção. Então, os dois estágios que são anormais é a perturbação e a letargia. O normal é a oscilação. Um estágio de treinamento é o quê? O estado meditativo, ekagrata. E o Nirodha é esse estágio que a pessoa tem esse comando, essa facilidade de ter clareza dos pensamentos e de conseguir se conduzir livre do sofrimento. Porque como a gente viu, o sofrimento é uma resposta à dor, é uma resposta à nossa realidade que pode ser fruto
E muitas vezes é de um mundo imaginário. Então, como é que eu me desconecto do mundo imaginário? Com foco. Com foco. Como é que eu trabalho foco? Eu preciso de um elemento. E a repetição da condução da minha atenção nesse elemento. Portanto, o que vai dissociar o obstáculo da perturbação, da agitação, é algo fundamental que está na cara, que é o foco. É esse foco em trazer a mente para essa condição de estar presente. É esse foco de estar vendo a aula e passar um pensamento e ver o pensamento e trazer a atenção de volta e deixar o pensamento passar e continuar naquilo que se propôs. É esse foco de ver um devaneio da mente que foi muito repetitivo, de quando é difícil, eu desisto. Eu digo assim mentalmente, não é para mim. Isso foi tão repetitivo que sempre que fica difícil, a mente acessa o mesmo padrão. Não é para mim. Esse mesmo foco que te dá a capacidade de olhar para esse pensamento agora, que diz, não é para mim. E dizer a seguinte frase, eu sei que eu disse muitas vezes na vida, não é para mim. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vejo mais isso como uma realidade. Na hora que você mentalmente faz esse caminho, e vou dizer de novo, vem o pensamento e diz assim, não é para mim. Tudo que é difícil, a pessoa desiste. Esse é o padrão mental. Não é para mim. A pessoa se desconectou da realidade. Que só o fato da pessoa estar sentada aqui é para você. Porque você tem o desejo, você tem alguém que ensina você. Então é para você. Mas o padrão vem o quê? Não é para mim. Essa é a instabilidade da mente, o obstáculo. O obstáculo surgiu. Você está aqui. O obstáculo veio. A mente se distraiu. A mente olhou para o obstáculo. Esse não é para mim, não é nada. Porque você pode deixar o não é para mim e continuar. Você pode ter uma habilidade maior ainda. E você pode pegar esse não é para mim e mentalmente reconhecer o pensamento. Realmente, por muito tempo na minha vida eu disse não é para mim. Só que hoje isso aí não é uma verdade. Para mim, hoje, não é uma verdade que uma pessoa me tira a minha paz. Para mim, hoje, não é uma verdade que se eu passar por uma instabilidade de dinheiro, eu vou me tornar indigno. Para mim, hoje, isso não é uma verdade, porque eu já sei que a minha natureza é imutável. Eu só preciso continuar. Eu já entendo um pouco sobre isso. Eu tenho um pouco dessa visão. Eu já entendo um pouco sobre isso. Sabe o que vai acontecer? O pensamento vai embora e você continua presente fazendo o que você está fazendo. O processo, ele tem uma simplicidade. Só que essa capacidade de se conduzir, isso não é ensinado em lugar nenhum. É ensinado um pouco para quem estuda psicologia, um pouco, mas não é muito... E eu não sou psicólogo, então eu não posso dizer o que se passa exatamente numa faculdade de psicologia, mas eu trago para o yoga. Isso aqui é algo prático. É algo prático de como você lidar e dissociar o quê? O obstáculo da perturbação. E você vai fazer essa dissociação com o quê? Com foco. Por isso que os mestres e professores fazem japa. A repetição do mantra, a repetição do mantra, a meditação também. Porque você vai treinar a tua mente nessa condução do foco, seja num elemento único, como na chama de uma vela. Ou até mesmo numa aula como essa. Pensa quantas vezes você se distraiu ao longo dessa aula. Pensa bem, quantas vezes. Então o elemento único da aula de Vedanta é o ensinamento. Esse é o seu treinamento de foco. E se você está bem treinado, você pode estar passando por uma preocupação na sua vida. E a preocupação, ela tem uma realidade. Mas se você se distanciar dessa preocupação, porque o universo é dividido em dois.
conhecedor e conhecido. E a preocupação é o conhecido, não é você, está distante de você. E você se estabelecer na sua própria presença agora, não é depois, agora. Existe uma tranquilidade. Existe uma pessoa tranquila aqui e existe uma pessoa tranquila ali. Duas pessoas que estão abertas para compartilhar alegria, para compartilhar felicidade e até mesmo para compartilhar tristeza, se for em algum momento o caso da pessoa viver a tristeza. Porque existe uma distância entre tudo aquilo que é conhecido daquilo que é o conhecedor. E o conhecedor aí vai num outro nível de entendimento. Conhecedor é a minha verdade, é a verdade única. Nesse universo, aquilo que eu sou é aquele que tudo conhece. E aquilo que tudo conhece não é aquilo. A gente fala, é a forma de falar, é o eu. E o eu nada mais é do que consciência, que não é ordinária, e sim extraordinária, porque é a fonte da paz e do bem-estar. Quando tu pega uma pessoa em depressão e conta uma boa piada, no momento que essa pessoa se desconecta do sonho, a pessoa cai em si. Cair em si é estar presente. Estar presente é consciência. A consciência é a base desse estar presente. Então esse sutra, ele leva para a solução e para dissociação do obstáculo que é previsível e inevitável para o sofrimento que pode ser evitado porque é uma resposta aflita, angustiada à dor, à instabilidade e até mesmo a um fato. E esse é o caminho de dissociação, o caminho que a mente precisa fazer para que a gente possa lidar com os obstáculos e impedimentos naturais da vida. Todo mundo tem, eu tenho também, mas que a gente possa lembrar da verdade única e possa continuar treinando a nossa mente, para a nossa mente manter a objetividade, para lidar de maneira prática, pragmática com a vida, compartilhando alegria, compartilhando felicidade, fazendo algo muito básico, estar presente. Eu estou presente na aula, eu estou presente no trabalho, eu ofereço a minha presença. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harehi Om. Um Namastê. Essa é uma daquelas aulas que a sugestão é que você assista de novo. E muitos tópicos foram postos aqui. Eu gostaria que você tirasse um tempo para você observar, e eu vou chamar de loucura, a loucura da mente das pessoas de ter o suficiente e de se colocar como pessoas insuficientes. Seja na questão de dinheiro, seja na questão de relacionamento, dessa fantasia que as pessoas vivem, sabe? Desse mundo imaginário do qual as pessoas se prendem, que tem uma palavra espetacular para descrever isso, que é Maya. É uma ilusão, porque não é uma realidade. E isso está presente em todas as camadas sociais, e as pessoas que conseguem conduzir esse processo, enxergar esse devaneio mental e sair disso, certamente serão pessoas felizes, certamente serão pessoas que vão conseguir se conectar e compartilhar alegria, sabe? Compartilhar coisas boas,
lidando com as coisas desagradáveis da vida, mas é tão forte esse devaneio mental para levar uma pessoa ao sofrimento, que é igualmente forte uma pessoa que se desconecta desse processo e que consegue mergulhar fundo nessa presença e viver algo muito diferente num sentido alegre, feliz, um lado feliz da vida. Então é isso. Um forte abraço. Tchau.